Mais um episódio do Media Market Podcast no ar. Eu sou a Luísa Teleste e por aqui a gente discute como as transformações da mídia têm impactado as estratégias de marketing. Convocado a conversar sobre isso comigo, nosso Head de Digital, Jean Oliveira. E aí, turma? Tô aqui de novo. Bom, o propósito do Media Market é inspirar, informar e alavancar as agências de publicidade e os anunciantes aqui de Santa Catarina. Importante falar isso para vocês, porque hoje a gente está recebendo um representante de uma agência super representativa aqui da região. É verdade, super representativa, grande, tradicional. Estamos bem empolgados para o papo que a gente vai ter hoje. Bem-vindo, João, da Agência Escusê, com quase aí 14, 15 anos de história para compartilhar com a gente. Exato. Obrigado, Luísa, obrigado, Jean, pela oportunidade. Eu sou um entusiasta da comunicação do nosso mercado e parabéns pelo projeto aí que começou há pouco tempo, mas está caminhando super bem. Eu acho que essas iniciativas sempre são muito válidas aí para o nosso mercado, nossa indústria de comunicação. Sensacional. A gente que agradece a tua presença, por ter aceito o convite. E já vamos lançar aqui com uma pergunta. Vamos lá. Que, assim, a Escusê é uma agência muito tradicional, conhecida, representativa, como a Lu comentou. 14 anos, vai completar 15 daqui a pouco. Então, vocês viveram boas fases do marketing e da mídia ao longo dos últimos anos. E nos últimos anos, a gente teve uma batalha muito intensa, né, do digital versus o tradicional, sempre um lado se colocando melhor ou mais eficiente do que o outro. E agora, nesses últimos 2 anos, 3 anos, o mercado vem amadurecendo, as mídias vêm amadurecendo também, para poder entender que no final do dia o que importa é o resultado do cliente, a jornada, o entendimento do todo, e que não tem necessariamente um melhor ou um pior, mas sim uma convergência das mídias, né? Como que a Escusê lidou e como que você lidou estando à frente da agência com esse processo, com essa briga entre as duas frentes? Sim. Então, Jean, bom, a gente montou a agência em 2009, a gente vai fazer 14 anos ano que vem, e eu costumo até falar que quando a gente montou a agência, o mercado de comunicação, nosso mercado de propaganda em si, ele já estava um pouco diferente daquele mercado tradicional e aquela propaganda clássica que a gente viveu no Brasil, anos 80, anos 90, né? Com os grandes veículos de comunicação, com quase nada de digital, ainda começando a surgir muito incipiente. Então a gente já surgiu numa época em que a gente sabia que o mercado já não era mais aquilo que era antes. E até a gente costuma falar que a gente ainda não sabia para onde o mercado ia. Sim. Mas a gente sabia que ele ia para algum outro lugar. E acho que muito do que a gente foi construindo dentro da agência foi buscando entender para onde que ele iria e o que a gente precisava ter enquanto agência para que a gente pudesse continuar e seguir adiante. Boa. Então acho que isso foi boa parte da nossa história e como que a gente foi seguindo. Quando a gente fala do digital e do tradicional, eu acho que às vezes depende um pouco do ponto de vista de quem que a gente está falando. Quando a gente está falando desse mercado nosso de comunicação, acho que tem um tripé que é a agência, o anunciante, o cliente e os veículos. E eu acho que para cada um deles, esse impacto do digital ele veio diferente. Todo mundo foi impactado. Todo mundo precisou pensar em como que vai utilizar isso, como que isso vai impactar o meu negócio, mas foi de fato impactado. Sim. Para o cliente, uma visão minha é que eu acho que foi o que o digital proporciona é tudo que os clientes sempre quiseram. Um acesso mais fácil à comunicação, ele poder ter um canal direto com o seu público, ele poder criar as suas comunidades, ele conseguir desenvolver o seu conteúdo sem depender necessariamente... A metrificação também foi um fato, né? Super importante, que contribuiu para validar, né, que isso funciona em si, então isso é muito positivo. Para as agências, eu acho que foi um grande desafio, que era entender como que essa nova possibilidade de comunicação vai entrar na minha estratégia para que eu auxilie o meu cliente. Os meus clientes começaram a pedir isso também, porque, né, esse mercado se abriu. E as marcas quiseram isso, sempre quiseram, né? Isso foi uma oportunidade, né? Para pegar marcas super pequenas aqui, talvez no interior de Santa Catarina, que talvez nunca conseguissem se comunicar, sei lá, com os Estados Unidos, com qualquer outro lugar, e depois do mundo digital mais aberto e mais amplo, eles conseguem chegar, vender, comercializar produtos, serviços para qualquer lugar. Sim. E para as agências, eu acho que o trabalho foi muito de entender, né, quais são os impactos, como que eu vou atuar, o que disso aqui pode virar um serviço meu enquanto agência, o que o cliente está precisando. E talvez para os veículos que seja o impacto um pouco maior, onde eu passei por veículo também. Então acho que ali, dentro do veículo, é onde talvez tenha existido um pouco mais de choque. Sim. Porque acho que mexeu muito profundamente no negócio do veículo. Sim. Né? E aí, até na nossa outra conversa que eu tinha falado para vocês, uma visão muito nossa da agência que, independe dos meios, a gente se preocupa muito com os fins. Né? Boa.
E acho que com os veículos está acontecendo muito isso. Sim. Os veículos estão vendo que qual é o fim do veículo? É gerar conteúdo, é produzir conteúdo. Exatamente. Né? E aí o que vem de digital, ele precisa ser aproveitado como um canal, como mais um veículo, mais alguma coisa nesse sentido. Então acho que os veículos é que acabaram sofrendo um impacto muito maior por causa de um modelo que sempre existiu e que era inquestionável na época, inquestionável, né? E que, cara, tocou a indústria, tocou a parte da sociedade muito bem naquela época. Exatamente. E aí as coisas mudaram. Como mudou para todo mundo, né? Mudou para banco, mudou para todo mundo, né? Mudou, enfim, o impacto foi geral. Acho que o impacto na indústria da comunicação é um dos mais significativos que a gente pode olhar para o passado recente e dizer que, cara, foi a indústria mais impactada. Porque a comunicação ficou na mão de todo mundo, né? Qualquer um pode verbalizar o que quiser. E fragmentou a atenção, né? Assim, fragmentou a atenção, fragmentou a jornada. Eu acho que os veículos também se redescobriram que eles não eram um proprietário de um formato, mas sim produtor de conteúdo. Também, e que a televisão e que o rádio, que o jornal impresso era só uma forma de distribuir esse conteúdo que eles estavam produzindo. Exato. O Grupo ND teve a felicidade de cair essa chave rápido, né? Porque às vezes tem veículo que continua nessa, acreditando que o conteúdo, quem dita ele, que o conteúdo é produzido pela perspectiva do dono, mas no final das contas, se tu não produz o conteúdo que alguém queira assistir ou consumir, você vai ser trocado por alguma outra mídia. Exatamente. E aí eu acho que está muito nos veículos a entender como que eles podem usar essas plataformas, né? Se botando talvez como realmente um desenvolvedor, um produtor de conteúdo em si. E acho que o que os veículos conseguem carregar é uma credibilidade, né? O que sai dentro de um veículo grande de comunicação, as pessoas têm uma credibilidade muito maior, né? A gente está falando de fake news, de vários problemas aí que o Brasil vem enfrentando. E quando a gente está dentro de um veículo de comunicação, a gente tem uma certa segurança. Opa, saiu naquele lugar. A confiabilidade é maior. Isso a gente vê pelas pesquisas que estão aí, né? Exatamente. Porque tem um rastro muito grande de um grupo de comunicação que exige do grupo uma confiança naquela informação que está sendo passada. Uma responsabilidade, né? Do que está publicando. Exatamente. Perfeito. Né? Verificar a notícia, né? A fonte, etc. Né? Mas por mais que o antagonismo, né? Que hoje a gente percebe que não existe, mas do digital versus o tradicional, por mais que hoje a gente consiga olhar para o passado e ver que foi fundamental para o nosso desenvolvimento e amadurecimento desses 3 pontos que tu comentou, a gente sabe que esse caminho foi difícil, né? Foi difícil. Com certeza, com certeza. E porque as coisas são muito novas e elas vão sempre ser, as mudanças estão mais rápidas, né? Acho que é isso, né? Que as coisas são muito novas não é tão verdade assim, né? Porque a gente já sabe disso há muito tempo. Mas as mudanças estão sendo muito rápidas. E às vezes as empresas não têm uma flexibilidade tão alta e tão rápida quanto as mudanças estão acontecendo. E aí esses são os impactos que, em geral, todos os negócios estão sofrendo. A comunicação sofre, mas o varejo sofre, todo mundo sofre. Então, essa velocidade, esse desencaixe que essas coisas vêm proporcionando, é o que a gente tem visto, mudanças diferentes no mercado. Sim. Empresas muito grandes, dominantes de mercado, daqui a pouco perdendo uma fatia significativas. Sim, é verdade. Né? Então, enfim... E para a agência ficar no meio disso tudo, né? No meio do cliente, no meio do veículo, né? Conseguindo fazer essa balança, de fato, é um desafio, né? Exato. Uma hora o cliente quer uma coisa, o veículo está apontando para outro caminho, e aí equalizar isso tudo em prol do resultado do cliente é um baita desafio. Né? Esse é o desafio, é o que mudou o nosso negócio. Acho que as agências conseguiram passar por essa mudança, entender essa mudança e de fato mudar a sua forma de fazer o seu negócio em si e tocar como ele tocava a gestão de uma marca. As agências que conseguiram fazer isso, elas estão sobrevivendo. Né? Surgiram vários outros players também, né? Outros tipos de agências super focadas em digital, só de performance e tal. Mas as agências de propaganda em si, elas acabaram, e acho que as que estão bem no mercado, elas conseguiram manter um aspecto um pouco mais tradicional delas, que é super importante do conceito criativo, do desenvolvimento de estratégia, mas junto trazendo o olhar mais digital, mais para poder trabalhar com dados, para buscar outras ferramentas que sejam mais modernas, que deem melhores resultados. Então, as agências conseguem equilibrar isso, elas estão bem. As que não conseguem, acho que elas acabam ficando um pouco frágeis, assim, né? E o nosso desafio dentro da Exclusiva sempre foi esse. Foi a gente olhar para tudo que está acontecendo, conseguir ter um bom critério, assim, um crivo técnico para dizer isso vale para o nosso negócio, isso não vale, isso aqui eu vou colocar para o meu cliente, essa onda vai passar, eu não vou mergulhar. Sim, né? sim. A gente acerta e erra nessa história, né? Claro. Mas no fim das contas a gente muito mais acertou do que errou. O metaverso tá aí, né? Para dizer que... Também, né? Eu sou meio assim do metaverso, né? Eu puxei esse assunto com o João, ele falou, Luiz, acho que foi a maior decepção deste ano. Pois é. Foram as NFTs. As NFTs de fato foram.
O metaverso, na minha opinião, é algo que, minha opinião, é meio leiga, muito embora eu trabalhe no mercado de comunicação em si, mas nunca me aprofundei tanto no metaverso. É importante também a gente falar isso, porque tá tudo bem, não dá pra gente saber de tudo o Não precisa ter resposta na ponta da língua. Eu acho que ninguém tem, nem o próprio Mark, inclusive, que tá tocando isso. Estão descobrindo ainda. Quem tiver tanta certeza, eu acho que tá errado, assim, né? Muita certeza, desconfia, exatamente, né? Mas o que a gente, na minha percepção, acho que o metaverso veio como um termo muito legal, talvez tenha se criado muita expectativa para que, de fato, de uma hora para outra fosse mudar. E as pessoas entendessem que tu entrou num outro lugar e agora tu tá num metaverso, tu tem uma segunda vida, tu pode viver de um outro jeito diferente, que na tua vida real tu não quer viver. Mas não é bem isso. Ainda não é. Talvez seja, daqui a um futuro muito próximo pode ser, né? Tem muita coisa acontecendo nesse lado? Tem muita coisa acontecendo, né? E a gente pode ver, acho que isso foi em 2020 já, o Travis Scott fez um show dentro do Fortnite, que foi acho que foi um boom, foi um dos maiores shows que ele fez. E isso já foi uma grande experiência no mundo digital, que tem a ver com o metaverso em si, né? Mas a gente olhar até para mais simples, como as pessoas, a ideia do metaverso, que você consuma e que você tenha uma certa vida ali dentro, isso já acontece até em jogos, com as pessoas comprando armas, comprando roupa, comprando coisas que antigamente não comprava, não era um mercado de consumo que existia, né? Sim. Então acho que o metaverso ele tá aí, acho que ele precisa ainda se encaixar. É um ponto de atenção que as marcas precisam prestar atenção, porque tem muita gente investindo bastante, marcas grandes investindo bastante, então não dá pra gente virar as costas. O dinheiro tá lá agora, né? Pelo menos especulativo, parte, né? Uma parte tá, né? Não, a gente tava até tendo um papo ontem que eu acho que resume muito bem, que é o seguinte: amigão, o teu site tá ruim, teu e-commerce não tá funcionando direito, a tua comunicação tá mal estruturada, tu quer metaverso, calma, faz o básico primeiro, depois tu pensa em metaverso, NFT, depois tu dá um próximo step. E parte do nosso desafio de agência, Jean, é justamente esse, né? É a quantidade de possibilidades que existem hoje para tu te comunicar. As marcas querem estar no maior número de canais possíveis, é óbvio, é interessante, porque são mais pontos de contato que tu vai ter. Mas a partir do momento que tu abre uma linha de comunicação em qualquer um desses veículos, enfim, das plataformas, tu tem que conseguir ter uma gestão. Sustentar, né? E ter aquela coisa assim, cara, simples, eu vou fazer 3 posts por semana na minha rede social. Cara, não adianta. Não adianta. É isso. Quer ter isso para manter, pelo menos, para ser atualizado, para que as pessoas olhem lá e, ok, tá atualizado, consigo entender o que essa marca é, o que ela produz, ok. Né? E, de fato, fazer uma produção muito extensa de conteúdo vai dinheiro e vai tempo, tal. Mas a gente tem que ter muito cuidado no que a gente está indo, né? Vamos apostar já no quê? Né? Tem a ver com a marca? Não tem a ver com a marca? Querendo ou não, ainda o digital ele ainda se associa muito a um público um pouco mais jovem. Então tem que olhar muito a realidade da marca, o que é o universo dela, para que você dê uma acertada na tua comunicação e não vá gastar energia com coisas que não vão ser efetivas assim para você. Né? Exato. Não, e é um baita desafio, né? Porque cada vez mais a atenção das pessoas vai se fragmentando em várias mídias, em vários canais, em vários veículos, e você, enquanto anunciante e agência, precisa estar presente pelo menos nos principais momentos de deliberação do teu consumidor. Exatamente. E aí precisa estar presente com uniformidade de comunicação, com uma qualidade boa, com constância, com frequência, porque senão não adianta fazer uma experiência única e sair. Exato. Até, acho que na outra vez que a gente conversou, eu tinha comentado, a gente uma vez participou de uma concorrência de um cliente que ele estava contratando uma agência offline e uma agência digital. Na época a gente até assim, ok, né? A gente não é tão digital assim, talvez tenha gente que é mais digital e tal, e a gente participou da concorrência offline. A gente acabou ganhando e tal, e a gente criava as campanhas, os conceitos para esse cliente, mas eu chegava num ponto quando eu precisava ir para o mundo digital, para o universo digital, que eu parava. Ali para frente era com a agência digital. Sim. Então, não que tivesse problema entre a gente e a agência digital em si, mas não era a mesma coisa. Né? Então, tu cria todo um conceito e como é que tu vai dar continuidade se tem outra pessoa tomando conta daquilo. E, de fato, depois as coisas caminharam e a gente acabou assumindo a parte digital também para que ficasse tudo num conceito só. Sim. Uma empresa só de comunicação cuidando de um racional que ela criou para uma campanha que ela é independente, se ela é on-off, ela é única. Né? É mais uma plataforma, é mais um canal que você tem de comunicação. Então tem que ter um pouco desses cuidados aí para que não se criem barreiras onde não deve existir. Sim. Entendeu? A gente percebe um movimento global de unificação do marketing com o comercial e, em alguns casos, também com um time de CS.
com o time de experiência ali do produto ou do serviço. Porque muitas vezes o trabalho de geração de demanda ele é bem feito e acontece algum problema que o fechamento não acontece. Ou a equipe comercial é boa e de repente a geração de demanda não está alinhada com a qualidade do lead, do MQL e por aí vai. Como que vocês lidam com isso? Até onde que a Exclusive vai? Como que vocês cuidam? Porque no final das contas, o que importa é dinheiro no bolso do dono. Né? Então tu não pode chegar até um certo momento e falar, não, daqui em diante não é mais comigo. Né? Bom, isso tem variado muito em relação à estrutura dos clientes. E hoje a gente tem, eu acho que comportamentos muito heterogêneos em diferentes clientes. A gente tem cliente aqui em Floripa, em Santa Catarina, em outros estados, em São Paulo, tal, até cliente fora. Mas é muito diferente a estrutura que existem, né, nessas empresas em si. E a gente acaba meio que se encaixando, e até é parte do nosso trabalho, para cada cliente que a gente inicia um trabalho dentro da agência, a gente monta uma operação, uma estrutura específica, a gente se encaixa aonde cabe a gente se encaixar, onde é para a gente se encaixar também. Né? E aí depende um pouco de cada cliente aonde que a gente consegue ir. Mas o fato é que marketing e comercial precisam estar grudados, não tem como. Né? Hoje, o que a gente consegue com as ferramentas de comunicação entregar para os clientes, sejam leads, ou seja, percepção de marca em si, isso precisa ser aproveitado e absorvido pela equipe comercial. E a equipe comercial, ela é quem vai te retroalimentar. Para que tu saiba a qualidade daquele lead que tu gerou, daquela campanha que tu colocou no ar, daquela embalagem que você desenvolveu nova. Então isso precisa estar muito próximo. Né? A gente tem alguns clientes que a gente atua com campanhas específicas para o mercado, para o varejo, mas também a gente faz trabalhos de campanha interna para o time comercial, campanhas de incentivo e tal. Então as coisas elas estão muito próximas, estão muito amarradas assim, né? Acho que não tem como não estar. Mas depende muito da estrutura do cliente para que a agência saiba aonde que ela vai estar, né? E isso até é um pouco de discussão, que é até onde vai o trabalho da agência. E as agências, eu participo do Sinapro também. Tempos atrás a gente teve um evento aqui do próprio FENAPRO, que é a Federação Nacional dos Sindicatos de Agência de Propaganda. E um pouco do que a gente conversou é justamente isso, até onde que vai o trabalho da agência. Cabe a gente também ser um agente que opera todas essas plataformas digitais que o cliente coloca lá dentro, ou não? E aí tem várias discussões. Né? Se a gente vai trabalhar mais como um consultor de quem vai estabelecer as estratégias, indicar para ele quais plataformas e eles vão utilizar aquilo e tal. E da mesma forma acaba tendo também essa diferença do mercado do próprio cliente, que é, cara, eu preciso que tu faça. Ou, puta, então deixa não te comigo. permite ir tão longe, né? Também. E aí, é reflexão nossa, e papo que a gente tem até, acho que semana passada a gente estava falando disso na agência, é o quanto que a gente deve ir e o quanto a gente não deve ir. O quão bom é também para a gente ir além. Porque a gente precisa conhecer, eu preciso ter propriedade disso. Então eu não posso entregar minha alma para um cliente, né? Não faz sentido isso, né? Ou extrapolar um contrato em si, mas eu preciso entender. Né? Eu não posso ser um parceiro, que é o que a gente se propõe a ser das empresas que a gente atua e das marcas que a gente atua. Eu não tenho como ser um parceiro se eu não entender daquilo. Mas a gente tem que conseguir estabelecer alguns limites. Assim. Acho que isso talvez sejam hoje, Jean, parte dos grandes desafios das agências quando a gente está falando do digital. Né? Até onde vai o trabalho da agência, até onde vai o do cliente, da estrutura de marketing dele. E acho que isso tem que ser muito de comum acordo. Porque às vezes cabe a agência estender um pouco mais, às vezes o cliente também não quer, enfim. É bem particular. Principalmente porque é um trabalho muito continuado, né? Então vocês precisam trabalhar em parceria. Ter um CLA muito bem definido, né? Exato. E ter esse acompanhamento, acho que da jornada inteira, né? Porque se não vender, quem acaba sendo prejudicado é a agência também. Todo mundo. E a gente já teve contratos em que a gente colocou até como cláusulas nossas de contrato, que era cláusulas de sucesso em si. Mas aí precisa ter muita transparência, que bom, eu coloquei esse contato aqui para vocês, consegui gerar tantos leads. Dali para frente eu não vendo. Né? Então, como que a minha meta em si ela vai estar atrelada à venda efetivamente, mas se a venda em si não é algo que eu consigo gerenciar, eu consigo te gerar os contatos, os leads, as pessoas interessadas. Então,
é discutível. Eu acho que isso é uma seara interessante que a gente vem vivenciando também nesse universo. O modelo de negócios das agências também está sendo muito não questionado, assim, está em reflexão, né? Assim, qual que é o melhor modelo, qual que é a melhor maneira de operar, tanto no sentido de ser saudável financeiramente para a agência e também para o cliente, né? Exato. Quais são os modelos que tu entende que são tendência, que estão funcionando mais nos tempos atuais? É difícil ter uma regra assim, tá, Jean? Mas eu acho que as agências precisam cuidar para que elas saibam ocupar o seu papel e ocupar bem o seu papel. Eu acho que as agências têm conseguido fazer isso, né? Elas estão buscando essas transformações, estão mudando os seus times, né? A gente... enfim, tem time que antigamente a gente nem imaginava que ia ter dentro da agência, né? De programador, de social media, de performance. A gente conversava sobre isso, né? Sobre como o papel das agências mudou ao longo, desde 2009, quando vocês abriram, até 2022. Exato, e mudou totalmente. E mudou para todo mundo, não só... Não basta eu trazer só esse profissional para dentro da casa. Eu preciso, lá dentro da agência, entender como essas coisas funcionam. Porque como é que eu vou montar um planejamento de uma marca se eu não tenho noção da onde que eu posso ir, o que esse universo, outro universo pode me entregar. Então, exige de todo mundo, né? Da próprio time de criação em si, até algo que a gente buscou ter muito lá dentro da Excusez, conseguir ter no nosso time de criação um time que também entenda do universo digital, para que eu não precise ter um diretor de arte, um designer de digital e um outro. Verdade. Não faz tanto sentido. Sim. Eu sei que tem especificidades, né? A gente cuida muito disso, né, cara? Tem muitos critérios importantes para desenvolver materiais digitais. Mas não é um universo tão longe, tão distante, né? E a gente prefere ter pessoas dentro da agência que consigam transitar nesses dois territórios, né? Então, exige muito da gente essa parte, conseguir conciliar os times e ir criando um time que tu consiga atender o mercado. E o que eu entendo é que o modelo em si, o modelo correto, para mim é um modelo que você entende que ele está funcionando, que você está enxergando o mercado lá na frente. Eu acho que não adianta a gente ficar em cima de modelos antigos ou de isso eu não quero, isso eu não faço, tal. A gente tem que ir testando e avaliando com o cliente assim, diferentes possibilidades de negócio, de desenvolvimento, para que você possa ir adequando o seu negócio e não deixar de ser uma empresa legal do mercado, uma empresa que as marcas querem estar contigo, que elas vão contar contigo como um parceiro. A nossa visão enquanto agência é ser um parceiro dos departamentos de marketing. É isso que a gente busca ser. Acho que é isso que a gente entrega, né? Uma grande parceria para ajudá-los a entender a marca deles, como que essa marca está, como que ela está organizada, o que ela aproveita da comunicação, organizar a comunicação dela, identificar que oportunidades que a gente tem, que desafios que a gente tem no futuro. É isso que a gente se propõe a fazer lá dentro da agência. Deixa eu aproveitar, desculpa te interromper, deixa eu aproveitar para te perguntar sobre o case da Rampinelli, né? Vocês ganharam o melhor comercial do ano, o prêmio Acaerte, e eu lembro que da última vez que nós conversamos, tu explicava sobre as particularidades dessa campanha, que essa campanha teve, um pouquinho sobre a regionalização dessa mídia, que teve uma versão para Floripa, teve outra versão para o norte, nordeste do país. Então, a Rampinelli é um cerealista, né? Arroz Rampinelli, e a gente trabalhou, já tem acho que uns 4 anos mais ou menos que a gente está junto com essa marca. São aqui do sul do estado, mas tem uma presença muito grande no Brasil, muito forte no Nordeste, no Paraná também. E quando a gente começou a trabalhar com eles, parte do nosso trabalho principal de planejamento da marca foi desenvolver um conceito criativo para eles, que eles não tinham ainda, era algo que a gente precisava mudar um pouco. E a gente acabou desenvolvendo um conceito que é o melhor do arroz. É super simples, direto e tal, mas ele foi muito, muito forte e vem sendo usado, ele foi criado só para uma campanha, mas acabou sendo incorporado à marca. Que legal. Esse conceito ele vem porque a Rampinelli decidiu, na época eles comercializavam feijão também, tá, outros tipos de produtos, e eles decidiram que tudo que pode ser feito de arroz, os melhores produtos feitos de arroz, eles iriam fazer. E aí esse conceito casou muito bem e tal. E esse comercial que a gente ganhou o prêmio da Acaerte, ele foi criado dentro dessa campanha. Essa foi uma campanha que nós criamos, enfim, a campanha foi bem extensa, mas ela teve ações específicas em algumas regiões. Então a gente fez no interior do Ceará, foi a primeira campanha que a gente colocou, foi bem no meio da pandemia. Depois a gente fez ela no interior do Paraná e a gente foi fazendo algumas regiões assim, justamente para que a gente pudesse observar alguns aspectos regionais em cada uma delas, avaliar o resultado da campanha e com isso a gente poder fazer algumas mudanças assim, né? E o curioso é que quando tu vai pegar uma campanha dessa regional, por exemplo, lá em Caruaru, que foi onde a gente colocou essa na Caruaru, que é a grande fortaleza ali, quando a gente coloca essa campanha no ar,
A gente tem uma realidade ali com alguns tipos de veículo, com alguns comunicadores, conseguimos alguns influencers da região e tal. E é um tipo de campanha que tu bota no ar e tem um resultado X. Quando a gente trouxe ela para o Paraná, já é outra campanha. Para que eu possa atingir o mesmo público que eu tinha lá em Caruaru, a gente precisou pegar, eu acho que, se não me engano, em Caruaru acho que foram 2 ou 3 rádios, e aí no interior do Paraná foram 6 ou 7. Nossa. Para que eu consiga, né, por conta de espaço geográfico, de alcance das antenas, para que eu consiga atingir o mesmo público, eu acabo tendo que ter investimentos diferentes. Tal. Então isso é um pouco de uma inteligência que precisa ter dentro da agência para que tu consiga definir junto com o teu cliente onde é que a gente vai primeiro, para onde que a gente tem verba. Né? Nesse mercado, qual é a tua expectativa? Bom, lá tu vai investir tanto, no outro tu vai investir X. Então isso é um pouco de um trabalho que a gente fez, essa campanha foi muito legal. O comercial em si, ele é um comercial bem, digamos, clássico, assim, de alimentos, que mostra o arroz sendo preparado de diferentes formas. Traz muito, assim, appetite appeal do produto e tal. Então, ele é um comercial bem clássico. Até quando a gente foi inscrever, eu falei assim, será que esse comercial, será que a gente ganha? Será que passa? O pessoal até disse que eu tava meio pé frio, né? Pô, João, claro que passa, cara. Tá super bem feito e tal. Eu falei, não, mas porque eu acho que ele é tão tradicional. E aí a gente parou e viu, cara... como faz tempo que não se produz tanto material assim, né, trazendo essas coisas que são super clássicas da propaganda e tal, e eu acho que aí é que está o segredo desse comercial de ele ter funcionado tão bem. Se algo se torna clássico é porque teve adesão, funcionou, e às vezes a gente acaba se perdendo. É o que a gente estava falando agora há pouco, né? O básico é o avançado. Então, se fazer o básico bem feito, feijão com arroz, nesse caso só arroz sem feijão, vai funcionar, né? Exato. E tu citou desse exemplo, um cliente nacional, mas sobre o desdobramento da mídia e da estratégia de acordo com cada região, né? A gente acaba percebendo que principalmente as marcas globais cada vez mais estão entendendo a necessidade de regionalizar a sua mídia, a sua comunicação e a sua estratégia como um todo, não só de mídia. Então tem a estratégia global, desdobra por continente, desdobra por país, desdobra por estados e também depois micro-regiões. Como que você tem percebido isso, de estratégia de anunciantes e de marcas, e qual a importância que você vê para a regionalização da estratégia? Bom, regionalizar é super importante, né? Acho que você cria uma conexão muito maior com o público que vai receber aquela mensagem, então isso de fato é importante e necessário as marcas fazerem, prestarem atenção nisso, né? Ou então ela conseguir entender como é que ela consegue ser mais uniforme, mas ainda assim ela conseguir levar uma mensagem positiva, diferente e impactante, né? Mas a gente tem um case que é um pouco contrário, que eu queria trazer para ti, que a gente tinha comentado sobre a Agfa, né? A Agfa, que é um cliente que a gente começou a atender, também tem quase 2 anos mais ou menos de trabalho já com eles. Eles são uma multinacional da Bélgica, mas a gente atende eles aqui para a América Latina. A gente se referencia direto ao escritório aqui em São Paulo e trabalhamos com o pessoal dos escritórios da América Latina também. E quando a gente começou a trabalhar com a marca, o que a gente sentiu no nosso mercado daqui, o mercado mais latino da América Latina, Brasil e América Latina em si, é que o padrão de comunicação da marca, por ser uma marca europeia, da Bélgica, era um padrão muito frio. A gente olhava para aquela marca e dizia, cara, é difícil eu trabalhar com essa marca aqui. Não se comunica. Não se conecta. A gente tem outros padrões de comunicação aqui. A gente é mais quente, a gente é mais envolvente em si. O padrão de comunicação que eles tinham, pra gente, era muito frio. E aí, na época, quando a gente começou também a atuar com a marca, a gente propôs não era bem um reposicionamento da marca. Até era, mas a gente achou que era muito ousado da nossa parte, já no começo do trabalho, sugerir um reposicionamento de uma marca global. E aí aquilo foi aceito para que aquilo funcionasse como uma campanha comercial aqui na região, esse conceito que a gente criou, que até foi um filme e depois também foi premiado. A gente ganhou o prêmio Colunistas com eles. E é belíssimo esse filme. É muito legal. Reitero, muito legal. E aí esse conceito que a gente criou para eles, que funcionou super bem aqui no mercado da América Latina, foi muito bem aceito porque deixou a marca mais próxima da linguagem de comunicação que a gente tem aqui, não só pelo filme, mas pelo conceito, pelos materiais que a gente desenvolveu para a marca. Acabou que isso foi sendo absorvido dentro da empresa inteira. E eles tiveram uma ocasião que eles iriam realizar um evento específico e eles queriam dar um nome para o evento e tal. E eles falaram, cara, o nome desse evento vai ser esse conceito que foi criado lá no Brasil, tal, que é o Radiography Experts. A Agfa, para que vocês saibam, ela é uma marca, ela surgiu 150 anos atrás, até mais, quando surgiram os primeiros equipamentos de radiografia. E eles sempre foram responsáveis por fazer filme de radiografia. Então, hoje são dos líderes mundiais de filme de radiografia.
Eles ficaram conhecidos popularmente, porque isso é B2B, né, o mercado hospitalar, mas eles ficaram conhecidos popularmente na época dos filmes fotográficos. Eles foram uma das principais marcas que existiram aí, era Kodak, Fuji e Agfa, que era uma marca vermelhinha e tal, talvez vocês se recordem. E aí depois de um tempo eles continuam ainda, né, no mercado de radiografia, mas migraram bastante parte dos esforços deles para a radiografia digital. Tem mercados que nem se imprime mais aquela chapa de radiografia, né? Estados Unidos e Europa não imprime mais, mas mercados tipo Brasil, América Latina, Índia e tal, ainda se imprime aquilo. Mas aí só voltando um pouco para esse contexto deles, a gente criou esse conceito que era o Radiography Experts, depois eles gostaram disso, começou a ser muito usado por todos eles. A gente fez algumas adaptações que acabou virando X-Ray Experts, que foi enfim, um trocadilho que a gente fez junto com eles. E isso até nos viabilizou, que é um ponto super importante aí do nosso trabalho. A gente foi convidado agora em junho a participar do Marketing Meeting da empresa, da companhia lá na Bélgica. Que massa. Então eu fui para lá para apresentar o que a gente está fazendo com a Agfa aqui na América do Sul. Legal. Perdão, na América Latina. Massa demais. E foi super legal pra gente, nos colocou num patamar... Experiência sensacional, cara, né? Sensacional. Eles têm agências no mundo inteiro atuando com eles, e eles olharam pro que a gente fez, e isso mostra o quão adequado, né, é o que a gente pensa aqui, o que a gente desenvolve, o padrão que a gente tem da comunicação brasileira, né? Nunca imaginei, né? Pô, como que eu vou aproveitar esse padrão da comunicação brasileira em alguma oportunidade? E acho que isso é um grande reflexo disso, né? Mostra o quanto a gente é preparado, né? O nosso nível de comunicação, de percepção de marca, de estratégia, de direcionamento para ela, o quanto isso funciona. E aí esse conceito está sendo usado globalmente, e a gente está viabilizando o nosso contrato global agora com eles também, que é um passo super importante aí para a gente da agência. Legal. Então, isso, tu tinha me perguntado da regionalização, mas eu quis te responder com um processo um pouco inverso. Não, mas acho que ele também tem super a ver, conectado, claro. Porque a gente buscou regionalizar a marca, mas cuidando muito para que eu não perdesse as propriedades da marca. Sim. E isso foi tão bem aceito lá fora, que eles falaram, pô, cara, isso aqui tá super interessante, tem a ver com a gente, nos colocou num padrão de comunicação que eles não tinham ainda, então isso super funcionou para eles, né? Então, e acho que um cuidado talvez da regionalização que a gente tem que ter é qual é o mercado do cliente, o quanto eu preciso me regionalizar ou não. Porque até que ponto eu vou, né, para não descaracterizar a marca e a comunicação e a estratégia deles também, né? Exatamente. Tem que se conectar, tem que construir uma empatia, mas ao mesmo tempo não pode desconfigurar. Exato. E esse é um baita desafio, né? O teu case é muito semelhante com o case da Alice Oliveira, que inclusive é uma das nossas parceiras, ela é diretora global da Dell. Legal. E ela compartilhou com a gente no primeiro e no segundo encontro que a gente teve de Roadshow. O primeiro foi em Floripa, o segundo foi em Itajaí. Ela compartilhou o case da Dell, onde ela comenta justamente isso, que veio a estratégia global. E ela, assim, no ato de ousadia, provocou, até que eles aceitaram fazer diferente aqui no Brasil. E funcionou tão bem, mas tão bem que hoje eles estão exportando o modelo da Alice para os outros locais do mundo, porque eles entenderam que é preciso ter essa conexão e esse sotaque local, né? Assim, tropicalizar a estratégia sem perder a característica, sem perder a essência da marca. Mas é um baita desafio, né? Porque, de fato, imagina para uma marca global como vocês atendem, pensar globalmente, ao mesmo tempo desdobrar o custo que se envolve, a estratégia, o acompanhamento, de fato é um baita desafio. Sim, é um desafio e não é fácil, porque a gente precisa validar com todo mundo que vai receber essa comunicação. Então essa campanha nossa, ela passou por ajustes, porque a gente precisou realmente entender como que era esse conceito, como que ele se comportava em diferentes mercados. E, por exemplo, no mercado dos Estados Unidos, no primeiro momento teve um pouco de resistência, porque... Enfim, pelo conceito que se tem de expert dentro dos Estados Unidos, é uma palavra muito forte, que você é muito referência naquilo. E não que a marca não seja, mas eles achavam que talvez aquilo pudesse ser muito prepotente, né? Muito prepotente. Então, tu precisa entender um pouco. E aí, isso foi algo que a gente, aos poucos, foi desenvolvendo e, enfim, conseguimos ajustar bem no conceito, na forma como a gente comunica isso, para que fique de uma forma ok, que funcione para todo mundo, que as pessoas entendam e que a marca não se prejudique, entendeu? E vocês agora que já colocaram um pezinho lá na Bélgica, agora abriu a porta para o mundo, né? Tem intenção de expandir a Excusez e pensar também globalmente? Tem intenção, com certeza. É um mercado muito legal que a gente conseguiu, digamos assim, se credenciar para atuar nele. Sim. É um case muito consistente que a gente tem.
não só pela campanha em si, né, mas a gente tem um trabalho digital com eles muito forte. Parte do nosso trabalho com a marca, ela está focada na geração de leads, que é achar pessoas que querem comprar equipamentos de radiografia na América Latina. Haja segmentação. Segmentação. É um desafio gigantesco e a gente teve muito sucesso nessa campanha, né? Quando a gente foi começar a trabalhar com a marca, era meio que uma concorrência que eles estavam fazendo. E a experiência anterior deles, eles tinham trabalhado com uma agência de São Paulo, Digital, e acho que foram 3 meses de campanha, e essa campanha tinha gerado lá, acho que em torno de 300 leads para eles. E quando eu fui assinar o contrato com eles, ele falou, João, era mais ou menos na metade do ano, até o final do ano, ele falou, vamos botar no nosso contrato que tu consegue gerar pra gente uns 500 leads. Eu fiquei um pouco reticente, porque eu não conheço o mercado ainda. Falei, cara, vamos botar. Não tinha nenhuma cláusula que me punia. Eu falei, não, vamos botar, não tem problema, é um desafio, eu tô assumindo contigo, a gente vai desbravar e vamos dar um jeito. E eu lembro, tem um marco disso, porque foi em torno de 40 dias ou 45 dias, a gente bateu 611, a gente já tem uma reunião lá, era 45 dias da campanha, e a gente abriu lá o dashboard, estava com 611 leads. Massa demais. Então, cara, isso foi um grande sucesso da campanha, a campanha depois foi sendo otimizada também, a gente foi fazendo ajustes nela, e isso é parte dessa entrega que a gente conseguiu fazer para eles. Uma campanha 360 daí. Essa campanha era específica digital. Específica de digital, porque é um mercado muito específico, em uma região muito ampla, né? Então eu teria um esforço muito grande ali para que eu pudesse trabalhar com outras plataformas também. Então ali foi especificamente para digital. A gente até teve alguns apoios em algumas mídias locais, mas aí dependia um pouco do escritório regional que eu tinha em cada país da América Latina. Algumas feiras e eventos que acontecem nesse mercado também, em que daí a gente fazia algum trabalho um pouco mais específico e tal. Mas ela foi mais focada mesmo em digital. Sim, que legal, massa. Ô João, assim, até pra gente poder fazer aqui, se espelhar e entender como que você pensa. Sim. Quando chega um cliente novo, ou quando tá numa reunião de planejamento ou briefing de um cliente que tá entrando, sim, qual que é a tua linha de raciocínio? De como que tu pensa para poder planejar a mídia ou elaborar a estratégia daquele cliente? Qual que é a linha, qual que é a sequência lógica? Não precisa ser claro, assim, mas de maneira geral, o que tu pensa para poder iniciar? Não, e acho que é útil para todo mundo que tá nos ouvindo, né? O pessoal deve ter essa curiosidade para saber, tipo, e agora? Por onde eu começo? Agora é o momento de consultoria, turma. Vamos entregar o jogo. Bom, eu venho da área de administração, né? Me formei em administração, muito embora eu tenha passado, quando eu estava na faculdade, por agência de propaganda aqui em Floripa. Depois que eu me formei, fui trabalhar no Grupo RBS. E aí saí de lá e montei a agência. Mas a minha bagagem, meu background, ele está em administração, em business em si. Sempre gostei de negócios, já tive outros negócios. Então eu carrego um pouco dessa visão. E nessa visão que eu busco carregar, o que eu geralmente eu trago como elemento principal é qual é o ponto final, onde é que a gente quer chegar. E a partir dele a gente vai descendo para outros níveis para que a gente possa, bom, eu estou no nível estratégico, depois no nível meu mais tático, o que eu preciso ter, e no nível operacional, o que eu preciso. Sim. Ou seja, né, a gente busca olhar, cara, onde é que a marca está hoje, onde é que ela quer chegar daqui 1 ano, daqui 2 anos. Então esse é o ponto inicial. Depois a gente estabelece alguns marcos, assim, o que seriam marcos importantes para a gente conseguir chegar até lá. E depois a gente olha para que tipo de ferramentas, que tipo de ações, que postura que eu preciso ter para que eu consiga chegar naquele ponto. E de fato é uma das coisas que a gente observa muito, assim, os clientes que a gente consegue ter mais sucesso lá na agência são os clientes que a gente consegue desenvolver esse trabalho de uma forma mais consistente e mais plena. No caso da Agfa, que para mim é um grande case, da própria Rampinelli também, são 2 clientes que a gente tem isso muito forte. A Agfa tinha um trabalho, ainda tem um trabalho, mas quando a gente começou lá com eles, a gente recebeu muita informação deles de mercado. Eles têm engenheiros de dados dentro do departamento de marketing, que tem noção do mercado, esse mercado de radiografia, que a gente está falando de radiologia, eles têm noção desse mercado, eles sabem quanto é que os outros players venderam mês a mês. Qual que é a participação deles. Então isso é um subsídio super importante pra gente. Nossa, demais. Né? Sem dados, sem informação, cara, é muito difícil. No escuro é difícil. Né? E a gente tem uma realidade nossa, do nosso mercado aqui catarinense, que a gente não que a gente não goste, não faça, mas são contas às vezes um pouco menores e que isso às vezes é um custo muito alto, ter uma pesquisa dessa, para você obter esse tipo de ter profissional desse dentro da tua estrutura é muito caro, né? Sim. Então isso acaba impactando um pouco nessa qualidade do que tu vai conseguir entregar. A agência às vezes recomenda para o cliente utilizar alguns tipos de pesquisa, alguns dados em si que possam nos ajudar para a gente enxergar mesmo onde é que a gente vai
e de que forma que a gente vai. Mas num breve resumo, né, como que a gente começa esse trabalho é um pouco dessa forma, isso do ponto de vista de planejamento. E eu acho que um pouco da nossa receita dentro da agência tem muito a ver com a função que eu ocupo, o João, e com que o meu sócio, que é o Cícero, ocupa também. Né? Eu venho dessa área de administração que estava falando para vocês, sou responsável pelo planejamento e gestão da agência em si. E o Cícero, ele vem pela história dele também, ele é publicitário mesmo por formação. Eu sou por exercício da profissão e teimosia. E ele veio da área de criação, né? Então já foi diretor de arte, diretor de criação. E aí a gente busca equilibrar muito esses dois elementos, que é conseguir pensar numa boa estratégia, mas junto com isso ter uma boa linha criativa, desenvolver um bom racional criativo para o cliente. Eu acho que isso é imbatível. Até a gente comentou numa outra conversa também, eu assisti o primeiro episódio de vocês com o Galileu, que falava de performance e branding, né? Sim. E a gente entende que o branding é muito forte. À medida que a performance começou a ganhar muito destaque, também se percebeu a importância de ter um bom branding. Exato. Porque se a marca está performando super bem, mas às vezes a marca nem é tão conhecida assim, ela não trabalhou a sua lição de casa antes, ela não tem ferramentas consistentes, não se comunica bem, isso é ruim para ela. Claro. Né? Então a gente busca olhar nesse olhar que eu falo para vocês, onde que a marca está aqui, onde é que ela quer chegar. Para a gente dar um start também, cabe a gente olhar e dizer, cara, para a gente dar um start, a gente precisa te botar nesse patamar aqui primeiro, cara. Sim. Senão não adianta. Ninguém vai olhar para ti e te achar um cara legal, bonitinho. Não vai acontecer. Sim. Então isso é um pouco de um cuidado que a gente busca ter. Então eu estava vindo para cá, eu estava lembrando, começo do ano, eu montei uma palestra para um cliente nosso aqui numa convenção de vendas. E aí um dado que eu tinha pego lá era um pouco sobre a indústria automobilística. E a marca, naquela época, acho que era março ou maio, a marca que mais estava investindo em comunicação no Brasil de automóveis era a Chery. E era a marca que mais investia. A gente está falando de uma indústria gigantesca, né? Então, super tradicional, é um objeto de desejo. Então, estão em todas as mídias. Todas as mídias. Tem barreiras para entrantes aí bem difíceis, né? O mercado se protege muito e tal. Sim. E a Chery, naquele momento, a marca que mais investia, cara, eles estavam em 10º lugar. Cara, isso é significativo. Em lembrança de marca, tu diz? Não, em vendas. Em vendas. Olha Em 10º lugar em vendas. Então isso é significativo. Muito. João, mas tá em 10º, o cara que mais investe. Cara, mas olha a história disso. Sim. Ele tava na frente da Nissan. Olha o tamanho do mercado. Na frente da Nissan, da Citroën, da Mitsubishi, são alguns que eu me lembro agora. Se ele não anunciasse, ele não estaria nem entre os 20, cara. Tenho certeza absoluta. Sim. Né? Então, era o que mais investia, mas se a gente olhar para o contexto, cara, eles conseguiram uma entrega muito significativa. Então, a comunicação, o investimento na comunicação, o quanto se coloca de esforço em canais adequados, isso é super importante. E para mensurar tudo isso, né? Pegar um cliente como esses exemplos que tu deu agora há pouco, que estão em várias mídias ao mesmo tempo e com muita fragmentação e um investimento significativo, como que vocês fazem hoje para poder mensurar e entregar para o cliente um resultado palpável, tanto de números, métricas e por aí vai? Bom, é importante que para cada campanha que a gente vai colocar no ar ou para cada gestão do próprio cliente, quando a gente tem uma mídia recorrente, né, com ele, a gente consiga ter muito estabelecido quais são as metas, né? A expectativa daquilo. Exato. E isso acontece quando? Quando a gente vai montar um plano de mídia, um plano de ação, a gente consegue mensurar, né? Bom, testando aqui dentro da plataforma, eu já fiz um setup inicial da campanha, já peguei um histórico teu dessa campanha, eu sei que eu consigo te entregar tanto, de alcance, de performance, de leads, do que for. E isso serve como uma métrica inicial tua, e aí você tem que ir desenvolvendo isso. A gente tem isso com todos os clientes, busca ter isso, né, com todos os clientes, quando tem campanhas fixas, e a gente hoje virou um pouco de uma realidade dos clientes terem campanhas digitais rodando full time, o ano inteiro, estão sempre com campanhas fixas, e aí nessas campanhas é muito mais fácil tu ter essa mensuração. Quando a gente vai para outros tipos de campanhas, são campanhas mais específicas, como por exemplo essa da Rampinelli que eu te falei, né, que a gente usou vários veículos de comunicação em regiões também diferentes, a gente precisou ter alguns outros indicadores, que foi um pouco do recall da marca do ponto de vista do próprio varejo local, que começou a pedir mais daquele produto para o representante dele local, o próprio impacto nas vendas que começou a gerar, e tinha ainda um outro ponto que acho que foi o que a gente mais conseguiu se destacar lá com o cliente, que foi ele chama da comercialização do mix de produtos dele.
Porque a gente acaba tendo, às vezes, no arroz, a gente fala muito de arroz branco parbolizado. Sim. Mas a gente esquece do integral, do oriental, do arroz premium, do carnaroli, de vários outros tipos de arroz. E eles conseguiram ampliar muito esse mix deles. Então, para cada cliente, a gente precisa customizar, entender o que é o desafio dele e conseguir ver se a gente está conseguindo atingir em determinadas métricas. Mas o mais importante é que você consiga mensurar essas métricas, senão a gente fica muito frio, aí a campanha não funcionou, não me deu resultado. Isso é péssimo, né? É uma responsabilidade da agência conseguir estruturar isso com o cliente, né? Dizer para ele, cara, essa campanha eu tenho expectativa disso. Sim. Vamos lá? Vamos investir? E aí precisa ter muita confiança e muito planejamento e muita estratégia para tu poder setar uma expectativa e de fato entregar. Exatamente. Porque senão tu frustra e, enfim, é ruim para todo mundo, né? É ruim para todo mundo, aí o cliente não vai querer mais fazer outra campanha depois, então aí todo o teu planejamento tu tinhas pensado, pô, eu quero botar o cara lá daqui 2 anos. Não vou conseguir de jeito nenhum. Sim. Né? Então tem muita responsabilidade nossa, né? De conseguir olhar o que é essa verba do cliente, que teoricamente é a gasolina que ele vai ter para chegar lá. Sim. E eu conseguir usando ela de forma adequada para que ele possa ir construindo a marca dele, para que ele possa, numa ação específica que ele vai fazer, vender mais de determinado produto, e isso colabore para que a marca melhore, para que ela seja entre em melhores mercados e tal. Então é sempre uma engenharia que a gente acaba tendo, né? E tu sente que as agências já estão, assim, conectadas com esse propósito de fato gerar resultado palpável para o cliente, de faturamento, de dinheiro no bolso dele, de saber que a campanha que ele está elaborando ou planejando não é por bonito, mas sim por resultado? Tu acha que as agências já entenderam isso? Eu acho que já. E acho que existe cobrança no mercado para isso, né? Do ponto de vista dos clientes. Existe isso, existe essa postura, né? Então, quando a gente começou a conversa falando dessa rivalidade do tradicional e do digital, ela tem muito a ver com isso. E o cliente, às vezes ele olha que uma publicação que ele fez, um post teve sei lá quantas curtidas ou quanto de engajamento, e como é que ele sabe isso na TV também? E ele te confronta com essas coisas. Ele te questiona. Né? E uma entrega da TV ela é muito maior, muito mais significativa do que umas curtidas no post. Sim. Né? Uma entrega, uma inserção que tu consegue ter numa TV, ela consegue ter um impacto muito maior. Sim. O quanto aquilo foi relevante para o cliente em si e tal, são algumas outras discussões. E a expectativa de resultado, né? Que às vezes tu coloca dinheiro num local querendo um tipo de resultado, mas vem outro. Então, enfim, de fato tem que ter um alinhamento de expectativa, de resultado. Exato. E por aí vai, né? E eu costumo até falar para os nossos clientes lá na agência que todo mundo que bate na porta dele lá vai dizer que o veículo ou a plataforma dele ou o que for que ele está vendendo é o melhor do mercado. Todo mundo vai dizer isso para ele. E papel nosso da agência é conseguir avaliar isso com ele. E dizer, cara, tudo bem, tu fez uma permuta ali com o cara, achou que era interessante, mas cara, não vale a pena. Né? Ou tu queres colocar naquele lugar porque entende que é interessante e tal, mas não vale a pena também. Então a gente tem um pouco disso ainda, né? O nosso mercado ainda aqui, ele tem um pouco dessa... Não é um mercado muito homogêneo, assim, né? Quando a gente olha para quem ocupa os cargos de marketing nas empresas, nos órgãos aí que a gente atende. Ele ainda tem bastante discrepância. Então, precisa, assim, estar constantemente relembrando sobre isso, para que se tenha esse cuidado e para que as marcas não façam investimentos que não vão valer a pena, entendeu? E como agência é um puta trabalho poder convencer o cliente de que o caminho que vocês estão sugerindo é o caminho mais adequado, né? É um trabalho, uma responsabilidade. E às vezes também uma frustração, porque daí tudo que a gente pensou às vezes acaba não indo para lugar nenhum. Né? Vai pro buraco negro da internet ou pega uma fração daquilo que você queria e vai te cobrar pelo resultado geral que tu prometeu, né? Exato. Isso acontece... Isso acontece, é normal que aconteça, né? Mas eu acho que tem muito a ver com maturidade dos clientes, com o relacionamento que você consegue ter com eles. Esses são os casos que tu vê os casos que a comunicação entrega algo diferente para o cliente, são os casos em que os relacionamentos são bons, em que a maturidade da relação e a maturidade sobre a comunicação, ela está presente dentro do negócio em si. Quando isso tem, cara, isso funciona. Flui. Se isso não tem, não adianta. Vai ter alguém querendo puxar muito, a agência pode estar querendo puxar um monte, mas se falta um pouco do outro lado, do cliente em si, ou do veículo que tu escolheu colocar, cara, não vai funcionar, não adianta. Mas se tem uma parceria de todo mundo, você consegue trazer o cliente aqui, sentar com ele,
né, junto com o veículo, conversar, pensar num projeto junto, cara, isso é maravilhoso, todo mundo ganha, né, a entrega é diferente. Mas quando não tem, fica em coisas muito isoladas, ou alguém quer ganhar mais do que o outro, cara, não adianta, não vai levar. Não vai. Não é cada um de um lado da mesa, né? Os dois do mesmo lado, olhando para o mesmo caminho, né? Os três, né? Exato, os três, são os três. Não adianta. E ô João, o que tu tá visualizando de tendência de comunicação, de mídia ou de estratégia pro próximo ano? Então, até nesse exato momento a gente está elaborando um material que a gente apresenta para um cliente todos os anos sobre tendências tal de 2023. E, cara, tem... Queremos spoiler. Vai publicar depois, né? Então eu posso falar. Mas tem bastante coisa acontecendo, assim, né? Por exemplo, tem um ponto que, em geral, as pessoas querem saber, que é qual é a cor Pantone do ano tal. Não que a cor Pantone do ano ela vá significar muita coisa para ti, Foi divulgado, aliás, né? Foi divulgado. Que Magenta, é o Viva Magenta. É uma cor que a gente sempre usou lá na Excusei. Então a gente é a agência do ano. Olha só, um sinal. Mas o legal disso não é só pela cor em si, mas é tu entender como que eles chegaram na construção dessa cor e no racional de que essa cor é uma cor que vibra com o ano. Tá aí uma coisa que eu não pensei. O raciocínio por trás disso, né? Tem uma live que eles... A live que eles fizeram para divulgar essa cor, vem alguns diretores, algumas das pessoas que participam lá da Pantone para a conclusão disso. E é muito interessante o que eles mostram, assim, que deve ser um ano de mais vibrações, um ano que talvez tenham tensões políticas. Olha só. Vão ter bastante manifestações das pessoas em geral pelo que elas querem. Então, e tem também um ponto que eu acho que é um dos pontos mais importantes para o ano que vem, que é um certo equilíbrio entre o volume de coisas digitais que a gente tem e essa coisa acelerada que a gente está vivendo, com o que a gente também precisa, cara, desconectar um pouco, back to the basics, sabe? A gente tentar pensar em outras alternativas, assim. Tem várias outras tendências que têm apontado aí em comunicação, né? Vídeos continuam sendo algo super útil, super valorizados, né? A forma como eles são utilizados. Dados também são apontados como coisas super importantes e pertinentes de serem usadas. O próprio metaverso vem sendo falado por várias pessoas como algo que, cara, não tira o olho. Pode não acreditar como engraçado, tanto. mesmo que a nossa opinião, principalmente dessa mesa, das pessoas que a gente tem recebido, seja um pouco pessimista e até realista, acho que mais realista do que pessimista. Todos os relatórios que eu tenho lido apontam que os profissionais de marketing vão sim passar a destinar boa parte da verba para esse tipo de ação, mesmo que muitos nem saibam o que é e como vão fazer isso, pretendem destinar a verba. Por isso que tem que ficar... Ó, deu uma piscada aqui no nosso estúdio. Tudo certo aí? Certo. Ah, então tá bom. Então não perdemos o arquivo ainda, estamos aqui. Não, mas sempre tem essas tendências, né? Muitas coisas, às vezes, acabam sempre se repetindo, né? O nosso papel, acho que enquanto profissionais de marketing, é estar de olho nessas novidades, como metaverso, NFT. Agora tá bombando também a inteligência artificial para construção de imagens e de textos, inclusive. Chega a ser assustador, porque hoje em dia tem algumas ferramentas que tu só coloca o principal assunto, ele já constrói o texto para você, seja uma chamada, ou seja de fato um texto, um blog post, por aí vai. É assustador. O nosso próprio Tribunal de Justiça aqui de Santa Catarina criou uma ferramenta de inteligência artificial que auxilia na interpretação dos processos. Nossa. Algo super diferente, cara. Super diferente. Tá sendo super bem falado também. E aí tu imagina como profissional de marketing conseguir se destacar em meio a essa enxurrada de textos que vai começar a aparecer construído por máquinas, né? Exato. Isso de certeza vai ser algo muito forte do ano que vem. Não só especificamente por isso, mas por essa velocidade com que as coisas estão acontecendo, pela quantidade de ferramentas que estão aí, as pessoas e marcas cada vez se preparando cada vez mais. Eu acho que a gente vai olhar para o ano que vem e vamos ver algumas ondas, alguns movimentos aí de coisas se encaixando, coisas surgindo, outras a gente vendo que não vão funcionar tão bem. Sim. Acho que vai ser um ano de transformações em geral aí, né? Até tem um dado que, se eu não me engano, a gente é impactado por dia por em torno de... O dado ele varia um pouco, né? Mas tinha uma pesquisa que falava que era em torno de 3 mil marcas. Tinha uma outra pesquisa que ela falava que era entre 5 e 10. Sim. Isso. Mudou muito. Sim. Mas 3 mil marcas já está bastante. Já era bastante. Já é bastante. Né? É um volume muito grande de marcas que a gente é impactado todo dia. Mas aí tem um estudo, já bem mais antigo, que acho que é de 2014 e tal, de uns pescadores, acho que são da Noruega ou Dinamarca, e fala que basta pra gente 3 milésimos de segundo
de impacto com alguma marca que a gente já tenha tido uma lembrança positiva, que isso desperta na gente uma memória específica sobre ela. Então, acho que um ponto super importante disso é a gente entender o quanto as marcas precisam estar presentes, conseguirem ter um trato legal com seus clientes. Tem se falado muito de experiência do cliente em si. Então, acho que isso é uma outra batida bem importante do ano que vem. Né? A parte também né? Continua. Parte do que eu tinha até comentado também com vocês, uma visão nossa muito importante da comunicação é que o comportamento hoje de consumo das pessoas, elas vão atrás, elas vão buscar. Sim, eu vou comprar um carro, eu vou na internet, eu vou ver o review daquele carro. Às vezes o cara chega na concessionária e sabe mais do carro que o vendedor. Então, a gente, enquanto quem gere marcas, a gente precisa estar atento a isso, e tudo que eu tenho que fale da minha marca, do meu produto, que está disponível em qualquer lugar que seja, eu tenho que ter um monitoramento daquilo e preciso fazer com que aquilo esteja falado da melhor forma possível. Né? Que seja a melhor forma de eu comunicar o que eu tenho, o que eu faço e tal. Então, acho que isso é um outro trabalho super importante, que tem a ver com aquilo. Né? Cara, não adianta eu querer investir num monte de coisa. Cara, vamos olhar para cá. Isso aqui tá bom, tá funcionando. E existe uma grande tendência das pessoas de conseguir resolver as coisas, um semi-metaverso, digamos, mas conseguir resolver as coisas do modo digital. Então, por mais que eu preste um serviço, alguma coisa, mas o cara às vezes quer contratar aquilo pelo WhatsApp mesmo. Sim. Não quer ligar. Não quer ligar e mandar um link com... O cara não quer. Ele quer, de repente, no WhatsApp mesmo resolver. Sim. A gente quer, não é ele. É a gente. Sim, a gente. Né? A gente quer. É mais fácil. É muito mais fácil. Tá na nossa mão. Então, isso é algo que a gente precisa prestar atenção. Né? As marcas precisam prestar atenção. Como que eu estou preparado para isso? Né? Pô, eu sou uma empresa muito antiga. Aqui não dá. Tu precisa vir aqui no balcão. Pô, não vai dar. Ouvindo você falar, agora me deu um insight, que é fruto também das nossas pesquisas que a gente faz aqui pelo Media Market, que eu acho que ano que vem pode ter uma equalização da oferta com a experiência de compra. Porque o que eu percebi muito esse ano, que as ofertas elas estavam muito bem construídas. Instigava, provocava, dava vontade de comprar. E aí tu comprava ou serviço ou produto, e a experiência assim era muito aquém da oferta. Assim, não era um produto legal, ou a oferta te passava, criava uma expectativa e o produto e o serviço era outra. E aí, óbvio, o recall negativo que isso cria para a marca, depois não adianta ficar colocando mais dinheiro em mídia que não vai vender. Exato. Então, eu acho que talvez para 2023, talvez as marcas possam explorar mais o poder da recompra, o poder da indicação e o poder de alguém satisfeito com o teu produto. Exato. Então não é só oferta, tem que ter experiência de compra também. E isso é super positivo, né? As experiências positivas que as marcas têm com seus clientes, quando elas expõem isso, elas têm tido no mercado percepções totalmente diferentes, em especial para produtos novos que as pessoas não conhecem. Sim. Por isso que isso busca tanto influência, para que tu lance um produto que, cara, ninguém nem sabia que já existia. Tem uma prova social ali do influenciador. Exatamente. Até curioso, né? Eu tava olhando esses dias os jogos da Copa e aí antes tava passando o comercial da Elma Chips, que vem com a Anitta cantando Onde Você Passa Eu Sinto o Seu Cheiro. Cara, qual é um dos problemas do... Nossa, eu não tinha reparado isso. É o cheiro. Ela canta exatamente essa música. Ela canta exatamente essa música. E tem super a ver, cara, com um problema que existe naquilo ali. Cara, estão tratando de um jeito super legal, cara. E aquilo, querendo ou não, é sensorial e tal. Total. Né? Então tu precisa também saber lidar com essas coisas de um jeito positivo.